Pode começar, Lucidalva. Ok, boa tarde para todos. A vinda do reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus está em Lucas 17, 20. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas convenções alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhantes atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semi-cegos, através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate precioso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhes governam o esforço, pode ver somente o que está, morte ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Pode fazer a prece, André. Tá bom. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, mais um dia cheio de oportunidades de colocarmos os Teus ensinos em prática. Ensinos tão esclarecidos pela doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, recebendo esses ensinamentos, com a leitura desses livros sublimes que os bons espíritos nos trouxeram. Ampara, Senhor, todos aqueles que envolvemos no início da reunião. Ampara todos que estão em nossas mentes e em nossos corações. Que todos tenhamos coragem, paciência e resignação para passar pelas dificuldades tão necessárias para o nosso aprimoramento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que temos. Que assim seja. Graças a Deus. Lucidalva. Oi. Ali, quando fala assim, ao homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto, ou aquilo que vai morrer. Certo. Pode fazer comentário, tá? Que você entendeu. Então, já no primeiro parágrafo, Emmanuel ensina que o reino de Deus não vem com aparências exterior, né? E aí ele fala da vinda do reino. Mas só que a gente tem que saber que essa vinda do reino, o reino já é dentro de nós, o reino de Deus já é dentro de nós, né? E a gente fica procurando fora.
o reino de Deus está dentro de nós através da nossa transformação, né? Vem do íntimo da gente, quando a gente se transforma, quando a gente faz boas ações, quando a gente não aponta o dedo ao erro dos outros, e sim, a gente começa a corrigir os nossos erros. É isso que eu entendi, Luzia. Se alguém tiver mais alguma coisa para acrescentar. Alguém gostaria de fazer alguma colocação em relação a essa mensagem? Ele valoriza o nosso corpo, né? A carne é digna e venerável, né? Pois é o vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate precioso, né? Os espíritos sempre lembram, né, que a gente deve valorizar também o nosso corpo. Mas, né? Resgate preciso, necessário. Isso, exatamente. Recebemos para o resgate preciso, isso. Esse preciso significa necessário. Sim. Precisa ser feito. Ai, ai. Ô, Luzia, é interessante quando ele fala assim, os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos, né? E em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação esse proselitismo aqui é o quê, hein? Em seus círculos de estudo. É a pessoa tentar transformar o outro? É tentar trazer a pessoa para a sua religião. Reunir prosélitos, pessoas que foram trazidas para a religião, tá? Tá. Ali em cima, né? Tá? Tem uma coisa que eu queria comentar, porque quando eu ia para a igreja católica, né, é muito interessante porque as pessoas se preocupavam mais em arrumar o altar, a igreja, para que todo mundo chegasse lá e visse um altar bonito. E que tudo aquilo pudesse encher a igreja com aquela coisa bonita, né? E agora a gente vê que não é só isso. A igreja pode estar vazia, ter flor nenhuma, mas o importante ali é a presença de Deus. Vamos passar o estudo para o Vanderlei conduzir. Eu tinha uma dúvida ali na página, mas não faz mal, não. Depois a gente vejo ali. Fala, Salete. Fala, isso que eu falo. Pode falar. É lá no final, eu não sei se eu não compreendi bem a página, mas o final, aqui, ó, essa conclusão aí de Emmanuel. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ser somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, né? Pode ver. Pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. É verdade, eu pensei que fosse ser, por isso que eu não tenho entendido. Eu não tinha entendido esse o que está morto ou aquilo que vai morrer. Se diz respeito às questões materiais, né? Ele só vê o horizonte material e não a vida do espírito e seus destinos, né? Isso aí. Quer dizer, para o espírito já redimido, ele vê... Quer dizer, a carne significa morte ou transformação permanente, quer dizer, o redimido não precisa mais encarnar, né? E é uma transformação também que se estabelece de uma forma definitiva.
Já o homem que vive para o corpo, para a matéria, né? Ele apenas vê o que morreu ou o que vai morrer, né? O que está morto ou o que vai morrer. Quer dizer, ele fica na matéria, né? E o reino de Deus, não. Ele escapa à natureza, naturalmente, à visão das pessoas que estão no corpo, né? É muito mais profundo, né? Não está sujeito à morte, né? Não está sujeito à morte. O reino de Deus não morre, né? E a rigor, nem a carne morre, né? Se transforma. Doutor Bloch, Pedro Bloch falou isso para mim. Uma gracinha, é emocionante lembrar dele. Até envolvê-lo onde ele estiver, já deve ter desencarnado, né? Doutor Pedro Bloch. Recuperou a voz do Vanderlei. Eu estou falando aqui por causa dele. Tá certo? Muito bom. Então, nós vamos ao estudo de hoje, Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, capítulo 1, né, Ouvindo Elucidações. Nós vamos continuar o estudo na data de hoje, 24 de julho de 2021. Os créditos que nós temos. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. E Xavier Francisco Cândido, Libertação, o livro, né? Pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, Federação Espírita Brasileira, julho de 2008. Bom, então nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo, né? Deixa eu ver aqui. Ana Maria Drummond, pode ler para a gente? Vanderlei, só que eu perdi a semana passada, eu perdi, não sei onde parou. Me dá um parágrafo antes. Vai dizer. Você Está ali na imagem. Está na imagem. Você está vendo, não? Você está seguindo pelo livro? Estou seguindo pelo livro. Então, o parágrafo começa assim: dentro de semelhante realidade. Tá? Mas ainda é o primeiro capítulo? Primeiro capítulo. Você procura um parágrafo que começa com essas palavras. Dentro de semelhante realidade. Tá bom? Tá bom, obrigada. É a partir da terceira folha aí do primeiro capítulo, Lucidal. Então vamos, Ana Maria Drummond, pode ler? Posso. Dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem mesmo nós, os aprendizes humanos e círculos mais altos, poderíamos, por enquanto, determinar. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Conservo igualmente, quanto ocorre a nós mesmos, largos e valiosos patrimônios intelectuais e anjos decaídos da ciência buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos. Eu precisava que subisse mais um pouquinho. Os processos divinos que orientam a evolução planetária. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam solapar em vão a sabedoria eterna, criando quistos. Oi. Vamos fazer só o primeiro parágrafo, Tá. Porque o seu som não está bom, e está oscilando muito, entendeu?
É o primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo parágrafo. Comenta para a gente, porque o som não está legal. Está Que oscilando. pena. Na hora que fica muito baixo, sabe? É porque eu acho que eu estava falando baixo mesmo. Então, comenta esses dois aí, se tiver bom, aí você continua, tá? Ele fala aqui que nós aqui humanos, né, não temos noção, né, do que acontece em outros círculos mais altos, né? E fala também que os desencarnados não conseguem, né, prosseguir a sua caminhada, né, porque não souberam conquistar, né, nenhuma valores aqui. Então, eles entram em desespero, vão se organizando em colônias, né, de total miséria, de ódio, e ainda influenciam a Terra, né, querem a dominação da Terra. Tá. Eu acho que é isso aí que eu entendi. Legal. Então, veja só, ele tinha falado desses espíritos, né, que eram frustrados nas suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, quer dizer, no mundo espiritual, esses espíritos inferiores, né, distantes da vivência da lei de Deus, da obediência à lei de Deus, né, melhor dizendo, porque ninguém está distante da lei de Deus. Nós podemos estar revoltados ou não querendo cumprir a lei de Deus. Então, eles ficavam chegando na vida espiritual e não alcançando um domínio nas esferas superiores, esses espíritos, essas pessoas que desencarnam, se encontram numa condição de rebeldia, né? Eles são rebeldes em relação à lei de Deus. Então, eles trabalham pela revolta, eles procuram trabalhar contra as diretrizes do Criador, né? E eles criam essas camadas, né? Essas esferas, essas cidades espirituais do mal, né? Em que uns dominam os outros pelo medo, pela violência, pela força mental. Então, nesse quadro aí, é o que ele está dizendo. Nessa realidade que a gente está vendo, que eles desencarnaram, você tem os espíritos que viveram, que procuraram viver de acordo com a lei de Deus, fazendo o bem, que se tornam mais desmaterializados, né? Quer dizer, o perispírito dos espíritos que praticam o bem é um perispírito que está com menos influência da matéria. Então, naturalmente, eles passam a fazer parte de uma condição espiritual mais leve. E os espíritos inferiores, esses que se voltaram ao mal, que viveram pelos prazeres simplesmente, que não procuraram fazer o bem, porque seguir a lei de Deus não é simplesmente não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Quer dizer, a lei de Deus, ela diz o que nós devemos, o que nós não devemos, não podemos fazer, e o que nós devemos fazer, né? Então, são duas coisas importantes. É não fazer o mal e fazer o bem. Não basta só não fazer o mal. Então, ele diz que nessa realidade espiritual, né, ele diz que quem está falando é o ministro Flacos, falando para um grupo de espíritos que está sendo preparado para trabalhar nessas regiões inferiores, buscando auxiliar. Então, a atividade desses espíritos que estão em condições de ajudar, a nossa atividade terrestre, na esfera física e no mundo espiritual mais próximo à Terra, ela se desdobra num campo de influências
que nem mesmo eles, esses espíritos que estão se preparando ali, os aprendizes humanos em círculos mais altos, quer dizer, em esferas superiores, poderíamos, por enquanto, determinar. Então, olha só, é um campo de influências muito grande, né, em que eles pretendem atuar, né, e que tem essas influências, naturalmente, tem as influências que eles vão levar servindo a Deus, e tem as influências daqueles que trabalham contra a implantação do reino de Deus na Terra, né? Então, é o que ele diz: incapacitados de prosseguir além do túmulo a caminho do céu, que não souberam conquistar. Quer dizer, alguns deles são materialistas, mas existem aqueles que criam em Deus e que pensavam que poderiam alcançar o céu que eles imaginavam, ou que lhes foi ensinado, através de privilégios, ou simplesmente pela crença, ou cumprindo atividades puramente exteriores. E não souberam conquistar, eles ficam num estado de desequilíbrio, né? Porque ficam revoltados. Então, esses filhos do desespero, porque não encontram aquilo que eles pretendiam, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral. Então, por afinidade, eles se reúnem, embora exista entre eles, entre os grupos, divergências de domínio. Assim como a gente vê aqui na Terra, os traficantes que tentam dominar uma determinada comunidade para a venda de drogas, de armas e outras coisas mais, e explorar as pessoas que ali vivem. E, às vezes, um grupo que invade o outro porque quer tomar o lugar do outro, ampliar o seu campo de influência. No mundo espiritual, ocorre a mesma coisa. Eles ficam disputando uma liderança para dominar mais as pessoas que estão sob a influência deles. Então, eles se organizam em vastas colônias de ódio e miséria moral. Quer dizer, tanto no processo de ódio, de querer prejudicar diretamente, quanto de miséria moral, em que são estimulados os vícios. Vocês lembram daquele fato relatado pelo Chico? Nós já trabalhamos bastante na Cidade Estranha, que era uma colônia, uma cidade espiritual voltada para a miséria moral, com os distúrbios de ordem sexual e com influência sobre a matéria, sobre a população na Terra também. E até que chegou um momento que houve uma determinação superior que aquela colônia teria que se encerrar. Então, todos eles reencarnaram daquela colônia. E isso coincide com aquele período que nós vimos da liberação sexual na década de 60. Quer dizer, quando chega essa época, eles já estão numa idade que permitiu que surgissem aquelas tendências todas de desequilíbrio de ordem sexual. Tá? Então, eles dominam e eles ficam disputando entre si a dominação da Terra. Os diversos grupos que estão procurando dominar, né, vencer o outro grupo, eles disputam a dominação da Terra, quer dizer, determinadas áreas. Alguns procuram dominar em alguns aspectos, em alguns lugares, né, procuram exercer um domínio sobre a população encarnada. Então, eles dizem que conservam igualmente quanto ocorre a nós mesmos. Ele está se referindo a eles que estão lá em nosso lar se preparando. Conservam igualmente quanto ocorre a nós mesmos, esses espíritos em condições de auxílio, largos e valiosos patrimônios intelectuais.
Então, não são ignorantes, não são pessoas que não têm inteligência. Muitos deles têm uma inteligência muito avançada, mas mal empregada, né? E anjos decaídos da ciência buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Ou seja, Deus procura operar, levar instrutores, orientações para a população terrena através de diversos trabalhadores, inclusive esses que estão se preparando. Mas o próprio Cristo e outros missionários que vieram à Terra, Allan Kardec e muitos outros em diversas áreas, para a evolução da humanidade terrena. Mas o que eles fazem? Esses espíritos, eles buscam perverter esse processo, ou seja, procuram adulterar, né, as orientações que vêm do alto e para não permitir a evolução planetária, a evolução da humanidade terrena. Então, eles trabalham para emperrar o progresso. Mas a gente já aprendeu lá no Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta ao mundo espiritual se os homens podem trabalhar para atrasar o progresso espiritual. Então, eles dizem que sim, mas o progresso ele é uma necessidade, ele vai ocorrer. Então, a roda do progresso vai passar por cima. Isso não quer dizer que as pessoas vão evoluir automaticamente por efeito da vontade de Deus. Não. Elas vão evoluir quando a vontade delas operar nessa direção. Mas, na verdade, nós temos uma população imensa na Terra. E essa população, à medida que o tempo vai passando, e não só o tempo, a pessoa vai passando o tempo e a pessoa vai amadurecendo, ela vai desenvolvendo a inteligência, aprendendo que a vida não é só no corpo físico, e sofrendo as consequências dos seus erros, o que ocorre? Alguns refletem e procuram corrigir-se, e outros, ao contrário, eles procuram viver no campo da revolta, na não aceitação. Tem que ser como eu quero e não como Deus quer, entendeu? Então, esses espíritos, né, procuram emperrar, mas eles não podem impedir o progresso. Vejamos, se a gente olhar para trás da humanidade, nós já avançamos muito. Hoje, existem coisas que vão perdendo a força que tinham no passado. Por exemplo, a pena de morte, à medida que o tempo vai passando, ela vai deixando de existir. Cada vez é mais restrita. Isso é um avanço do progresso espiritual da Terra. E outras coisas mais, né, importantes que vão ocorrendo. Tá certo? Pedir para João Emílio pode ler para a gente? Alguém quer comentar esse trecho aí? Fazer algum comentário? Ficou claro isso? Então, lê para a gente aí, João Emílio. Tá bom. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam solapar em vão a sabedoria eterna, criando quistos de vida inferior na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que lhes vergastam as consciências. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Os homens terrenos
que, semi-libertos do corpo, lhes conseguiram identificar de algum modo a existência, recuaram tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado em tenebrosas regiões além da morte. A mente infantil da terra, embalada pela ternura paternal da providência através da teologia comum, nunca pôde apreender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. Raros compreendem na morte simples modificação de envoltório, e escasso número de pessoas, ainda mesmo em se tratando dos religiosos mais avançados, guardaram a prudência de viver no vaso físico de conformidade com os princípios superiores que esposaram. Somos defrontados agora pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos e novas para os ouvidos novos da inteligência juvenil situada no mundo. Continua? Vamos comentar esse trecho aí. Tá. Tem bastante. Nossa, muita coisa. Eu achei interessante isso, uma coisa que é muito evidente, é a evolução do conhecimento sobre a vida espiritual. Então, a gente já tinha pessoas com a capacidade de desdobramento e tudo, a gente viu na ciência, nas artes e tudo, inclusive na religião, pessoas que acabavam identificando esses espíritos que são considerados dedicados às coisas para desviar, né, o caminho de Deus, eles consideraram eles como sendo demônios e pessoas e seres que eram responsáveis por fazer você sofrer depois da morte, né? E aí uma série de outros erros de interpretação que isso derivou. Então, na verdade, esses seres realmente eles têm temporariamente eles estão executando uma função parecida com isso, né? De usar os recursos que eles têm para escravizar a mente ainda inferior, que a muitos de nós ainda está assim, tentando fazer com que, de alguma forma, a gente sofra. E, realmente, quando a gente desencarna, acaba a gente não tendo feito o que deveria e vai parar nas mãos deles, né? Que vão nos fazer sofrer como se fosse um inferno, como se fosse um lugar mesmo de punições. E até os próprios religiosos não foram capazes de esclarecer a mente humana com relação ao que realmente acontece quando a gente, né, deixa o corpo, né? Sempre foi uma coisa muito difícil de entender, né? Algumas pessoas acabaram desistindo da religião, outras ainda continuaram e acabaram não entendendo o que acontece. Então, a gente vê o livro do André Luiz com espíritos que ainda se vestem como freiras, né? Eles têm essa característica, né, apesar de já fazerem o bem lá, eles se identificam mais com esse tipo de religião. Então, eu acho que, assim, para nós, o espiritismo, né, que ensina muito bem como é essa questão da separação do espírito do corpo, né, que é o que ele está falando aqui, raros compreendem na morte simples modificação de envoltório, né, que é o que o espiritismo traz para nós, e ao mesmo tempo, quem consegue entender isso tem mais capacidade, ou mais, como é que eu posso dizer, mais informação para saber como se comportar aqui na Terra, pensando na vida futura, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa que pensa em suicidar, ou quando ele é espírita, né, pode ser que passe isso na cabeça dele, ele vai ter o conhecimento de que isso não vai adiantar. Ele sabe que ele vai continuar sofrendo, vai sofrer até mais se ele fizer isso, né? E outras coisas também. Puxa, se eu tomar essa decisão, eu tenho consequências nessa e em outras vidas e também na transição de uma vida para outra,
E também o contrário, eu tenho benefício de tudo quando eu faço o bem. Acho que, assim, e aí a função desses espíritos é tentar colocar essa novidade, né, assim dizendo, né, ou de uma maneira mais fácil, para que as pessoas passem a entender e aí evoluam. Acho que o Vanderlei falou alguma coisa assim, de que a pena de morte não é mais aceita, e aí, ao mesmo tempo, a reencarnação é muito mais aceita, que são verdades, as verdades elas começam assim, elas não têm como não serem aceitas, né? Então, eu acho que isso é importante também. Então, muitas coisas, as pessoas é muito mais fácil hoje você dizer para alguém que a vida continua, que a gente vai ter outra vida, né? O entendimento pode ser diferente, né? Mas isso já é motivo não é motivo de discórdia mais, né? Nem religiões que não consideram a reencarnação como sendo uma verdade lutam contra isso muito, né? Então, acho isso. Eu falei muito. Tá bom, foi ótima a sua colaboração, João Emílio. Eu queria deixar aberto aí para alguém comentar que quiser colocar, ou levantar dúvidas, ou esclarecer mais algum ponto, ou mesmo comentar. Fica aberto aí para falar, tá? Eu tenho uma dúvida. Vou lançar aí. Não sei se eu compreendi. Aliás, eu não compreendi. Quando ele coloca aqui, ó, o seguinte, que esses mentes escravizadas, eles escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios. Eu não consegui entender, não. Como é que é isso? Eles interferem no processo reencarnatório? Isso é que eu não entendi. A mesma coisa, a dúvida sou eu, da Sônia, incluiria o parágrafo anterior desse, do conhecem inumeráveis recursos. Então, coloca o seu que está anterior, vamos um de cada vez. Coloca essa, Alex. Ele está falando que dessas mentes cristalizadas na rebeldia tentam solapar em vão a sabedoria eterna, né? Aí embaixo, criando esses quistos da vida inferior na organização terrestre. Eu imagino que geradas nas paixões escuras que lhes resgatam a consciência. Aí conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Quer dizer, ele está se referindo a esses espíritos em ação na Terra, aí vem a parte da Sônia, né? Eles são esses grupos que você fala como se fossem os grupos, os grupos que se assemelham aqui na Terra, né? Um exemplo, né? Como exemplo aqui dos traficantes, aí é como se eles formassem esses quistos de vida inferior e vêm para a organização terrestre e aplicam esses inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar, na ação deles aqui na Terra, desencarnados. Eles desencarnados, quer dizer, o objetivo deles qual é? Que ele diz lá em cima, né? Disputando entre si a dominação da Terra. Quer dizer, entendemos aqui a Terra não apenas a crosta terrestre, as sociedades, mas o próprio mundo espiritual em que eles vivem. Eles tentam dominar a Terra, fortalecendo, vamos dizer assim, as suas hostes, né, nesse mundo espiritual de ordem inferior. Eles buscam fazer essa dominação e dominar a Terra, dominar as instituições, porque eles obram contra a vontade de Deus, quer dizer, numa ilusão de que eles vão conquistar, que pela força, pela agressividade, por isso tudo, eles vão dominar a Terra. Então, como eles não percebem que o nosso destino é conquistar as esferas superiores, ou seja, através de vencer as influências da matéria em cada um de nós,
como isso é mais difícil, né, eles se satisfazem em dominar aqueles que estão na condição deles para baixo, entendeu? Essa é a ideia deles. Então, eles têm uma mente cristalizada, ou seja, a mente está fixada. Quando diz mente cristalizada, a mente está rígida, firme naqueles propósitos de rebeldia. E eles tentam solapar, quer dizer, prejudicar, né, sabotar, embora em vão, porque não se pode impedir que a vontade de Deus se estabeleça, porque as mentes das pessoas, elas vão se libertando pelo conhecimento. Aquilo que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando Jesus começa a sua pregação para a instalação do reino de Deus na Terra, ele começa com como as pessoas devem viver. Como é que elas devem viver? Amando a Deus e amando ao próximo. Como é que elas devem viver também desdobrando esse ensinamento? Perdoando os inimigos. Se alguém fizer o mal à pessoa, ela deve perdoar, deve chegar até amar o inimigo, não de sentir, de fazer carinho nele, mas amar no sentido que Deus também nos ama. Então, quando a pessoa faz isso, ela se liberta da ação dos inimigos perante o próprio espírito. E veja só, o que o nosso inimigo pode fazer, um inimigo nosso na Terra pode fazer? Ele pode roubar todos os nossos bens, pode roubar todos os nossos entes queridos, pode roubar a nossa vida, tudo isso ele pode destruir. Mas ele não tem poder de destruir a nossa alma, não tem. Agora, se no momento em que ele me faz o mal, eu me disponho ao trabalho da vingança, eu estou preso a ele, preso por esses laços de ódio. Veja só, Jesus fez o bem durante a vida dele toda, ensinou a verdade, muitas coisas. E o que ele recebeu em troca? Ele foi julgado, foi condenado injustamente, foi torturado, foi sacrificado e mataram o corpo dele. E o que ele fez? Pediu a Deus que os perdoasse, que nos perdoasse, né? Porque não sabíamos o que fazíamos. Então, nessas condições, Jesus mostrou como ele é livre, ele está livre. Enquanto que os outros estão tentando dominar o quê? Uma coisa e não saem do lugar. Essa falta de percepção que eles têm. Mas como eles não conseguem a disposição íntima de querer vivenciar em condições mais elevadas, de serem verdadeiramente livres, eles têm que lutar constantemente contra os outros, dominar os outros, escravizar os outros, porque eles também são escravos. Então, o que eles fazem? Eles procuram criar esses quistos de vida inferior. O que é um quisto de vida inferior? É uma vida que nós não podemos chamar de vida, né? Quando o homem lá, que era o intérprete da lei, chegou para Jesus e falou: como eu posso conquistar, o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? Nós sabemos, se fosse hoje, eu diria para ele: você não precisa fazer nada, que a sua vida é eterna, porque a morte não existe, você vai continuar vivendo. Mas quando ele fala vida eterna, está falando uma vida que vale a pena, uma vida de verdade. Na nossa existência, às vezes há pessoas que passam por momentos tão difíceis que dizem assim: poxa, eu vou até me matar, porque essa vida que eu tenho não vale a pena. Isso não é vida, né? Então, é uma condição, um entendimento de vida de ordem superior, uma vida que vale a pena viver. Então, eles criam quistos de vida inferior. O que é um quisto de vida inferior? Que vida inferior é essa?
O que Jesus propõe para nós é uma vida superior, uma vida liberta, feliz, profunda. O Cristo de vida inferior é o quê? É uma vida que nos torna escravos da matéria, que nos torna escravos do ódio, que nos torna escravos do dinheiro, do poder, que tudo isso é passageiro. Agora, o ódio, ele permanece conosco, mas o poder na Terra, ele termina. O dinheiro na Terra termina. A beleza física termina. Então, e às vezes a pessoa é envolvida por uma vida de quê? De drogas, uma vida de sensualidade, pelo prazer material, entendendo que Deus criou prazer na atividade sexual como uma forma de crescimento espiritual e não como uma finalidade de vida. Não é uma finalidade. É para tornar a vida a serviço de Deus. Então, eles criam esses quistos, as pessoas vão... Os inferninhos, né? As drogas, as coisas assim, que a pessoa está sempre procurando alguma coisa, está procurando a vida, está querendo ser feliz, mas não encontra a felicidade nesse campo. Então, é fácil para esses espíritos estabelecer um domínio sobre a Terra, porque as pessoas que... A grande massa na Terra, uma grande massa, pelo que eles dizem, pelo que os espíritos estão dizendo aqui nos pontos anteriores, ela está querendo uma felicidade que é nesses prazeres, nesses processos de domínio material, de sucesso material. E isso é a grande brecha, é o grande campo em que eles podem atuar. Tá? Então, eles fazem esses quistos de vida interior entrincheirado nas paixões escuras que lhes vergastam as consciências. Então, a consciência deles se afina com a consciência das pessoas. As pessoas fazem o quê? Pelo poder, as pessoas fazem tudo. Pelo poder, pelo seu interesse pessoal. Pelo prazer, as pessoas fazem tudo. Né? Então, é um campo assim de afinidade muito grande em que eles fazem. Então, escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios. Ou seja, a pessoa reencarna, né? Aqui. Qual é o propósito da reencarnação? Que ela resgate dívidas do passado, não é isso? Que ela se submeta a provas, que ela estude, aprenda, reflita, cresça, se liberte da influência da matéria. Mas eles influenciam essa humanidade de uma forma para que elas busquem atender aquelas tendências de ordem inferior que a humanidade tem, e a pessoa, ao invés de reencarnar para crescer espiritualmente, ela reencarna, chega aqui, se perde nessas influências espirituais que ela busca pelas brechas que deixa, e quando ela desencarna, ela fica escravizada a eles. Entendeu? Em grandes setores expiatórios, que lá no mundo espiritual, eles vão expiar profundamente, né? Em grandes setores, e dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Então, as pessoas, por invigilância, as pessoas atendem às diretrizes desses espíritos que têm por objetivo simplesmente nos escravizar na vida física e nos escravizar no retorno à vida espiritual. Ficou entendido? Ficou claro, Sônia? Mais ou menos. Vanderlei, posso... Pode falar. Seria o seguinte, não é que eles interfiram na reencarnação da criatura, eles atuam nos reencarnados, em nós, não é isso? Eu entendo assim. Diga aí, Sônia. Melhorou, Sônia?
Essa era a minha dúvida. Se eles atuariam no processo reencarnatório, né? Por exemplo, assim, nos setores, pensei que eles atuariam, como tem lá no nosso lar, né, o Ministério da Reencarnação, eles também teriam nessas áreas trevosas aí, também um setor onde eles poderiam atuar. Entende? É isso que eu estava pensando, mas aí não é. Pois é, isso que a gente estava falando, Sônia. Como é que eles atuam? Eles atuam sobre as paixões das pessoas também, que se afinam com as deles, né? E a reencarnação, ao invés de ser uma oportunidade para a pessoa, que é uma oportunidade para a pessoa crescer e se tornar mais livre, ela fica escravizada no corpo físico e escravizada no volta ao mundo espiritual, entendeu? Alô? Oi, estou aqui. Diga aí alguma coisa. Eu estou pensando, eu sou meio lenta. Daqui a pouco eu dou um retorno. Não, é que eu quero saber se você entendeu o que eu falei. Eu entendi o que o senhor falou, mas eu tenho que absorver aqui ainda, tá? Depois eu falo. Então, eu posso falar uma coisa? Pode? Duas coisas. Uma é que eu fui procurar o que era quisto, porque eu pensei que quisto fosse um nome vulgar para uma verruga, sei lá, uma coisa. Fui procurar o que era, não tem nada a ver. Porque parece quisto, cisto, né? Aí esse quisto também tem um significado que não parece também que não tem nada a ver, que é querido. Bem quisto, querido. Aí é um particípio, não é o substantivo. O substantivo quisto é diferente desse aí. Esse quisto aqui significa um reduto. É, isso aí. Entendeu? Um reduto, uma coisa extra. O pessoal usa muito um outro termo. Um reduto. É uma pequena, vamos dizer assim, Vanderlei, espaço, sim. É porque o quisto, ele, na verdade, ele é circunscrito, ele é como encapsulado, né? Ele então, ele só tem poder, eu entendi assim, que o poder deles é nessa região, é um espaço circunscrito, ele não tem, como você tinha falado, que ele não tem a capacidade de alterar as leis de Deus, só ele age naquela região circunscrita que as pessoas, através do poder que as pessoas dão a eles, né? Através das vibrações, das sintonias que fazemos. Eu entendi assim, né? Comparando com a definição de quisto. Por exemplo, você tem aquela cidade estranha. Aquilo ali, você poderia chamar aquilo de um quisto nas zonas espirituais inferiores. E resolveu ser extirpado aquilo ali. Você tem, por exemplo, num país, você pode desenvolver politicamente uma ação de corrupção num governo. Aí você diz assim, existe um quisto de corrupção no governo. Você pode criar um quisto de tráfico de droga, quer dizer, uma região onde as pessoas traficam, onde tem o cérebro, o coração daquele grupo. Aquilo ali é um quisto. Você tem uma doença específica numa determinada área. Você pode dizer que aquilo ali é um quisto de doença, entendeu? Você pode colocar dessa forma. Então, esses espíritos, eles criam quistos de vida inferior na organização terrestre. Ou seja, eles não estão na vida terrestre, eles não estão encarnados. Mas eles podem criar aqui um quisto de perturbação. Por exemplo, num grupo espírita, eles podem criar um quisto de desunião. Entendeu?
pode criar num grupo religioso, num grupo espírita, um quisto de perturbação, um quisto que vai fazer aquilo perder a unidade. Você pode fazer, numa religião estabelecida, num movimento religioso, um quisto que vai distorcer o caminho que era previsto para aquela religião, entendeu? Eu entendi. Eu ia até comentar uma coisa, que isso parece até filme, né? Se a gente olhar assim, meu Deus, como é que pode isso ao mesmo tempo? Essas informações vindo de uma maneira que a gente sabe tão sérias pela psicografia do Chico, né? O peixinho dourado, vermelho lá, né? O André Luiz voltando para contar, ao mesmo tempo isso é uma visão muito consoladora. Saber que essas coisas existem, porque aí a gente pode compreender que quando uma instituição é tomada, que quando um grupo todo, quando uma escola, sei lá, tudo da nossa sociedade, a gente pode se remeter a essa a essa causa, né? Veja bem, essa dúvida que a Sônia colocou, se esses espíritos tinham um departamento de reencarnação, eu não conheço nenhum livro espírita que afirme isso. O que a gente observa, a afirmação que a gente tem dos livros de André Luiz, dos livros que existem, é que existem reencarnações que são feitas naturalmente, sem planejamento. E existem reencarnações que são planejadas. Se as que são reencarnações que são feitas naturalmente, são aquelas de espíritos que estão num processo de evolução natural, quer dizer, não tem grandes dívidas, né? Não tem conhecimentos grandes, e a reencarnação funciona naturalmente para eles. Colocações dos livros de André Luiz. Existem as reencarnações planejadas, que são aqueles espíritos que a gente vê lá em nosso lar, que têm dívidas do passado, mas têm conhecimentos, têm alguns méritos, e que têm interferências superiores, e que eles reencarnam e estabelecem determinadas orientações para o processo reencarnatório, desde o corpo físico até o tipo de trabalho que vai desenvolver, a preparação, que está tudo interligado, por aí vai. Então, viu, Sônia, eu não vejo como afirmar isso aí, por isso que eu não creio que tenha essa questão. Agora, que eles podem influenciar no processo reencarnatório, a gente sabe. Em que sentido? A gente vê aquele caso daquela mãe que já tinha abortado 2 ou 3 vezes, né? E que os espíritos ficam querendo que aquele espírito reencarne. E ela porque ela quer se divertir, quer se distrair, quer ter prazeres, ela vai para as festividades, as boates, aquele negócio todo, e ela acaba, e o espírito perde a reencarnação ali. E nessa hora estabelecem-se ódios profundos. Então, há toda uma perturbação. Então, é isso que eu entendo, viu, Sônia? Eles podem interferir nesse sentido, de perturbar o processo pela invigilância das pessoas que estão envolvidas naquele trabalho. Tá certo? Então, a questão da reencarnação é sempre gerenciada pelos espíritos superiores. Não, o que eu estou falando é o que? Existem encarnações. Esse processo reencarnatório, você conhece algum livro que diz que as esferas inferiores fazem planejamento de reencarnação? Eu não conheço. Não conheço, por isso que eu estou perguntando, minha dúvida. Por isso que eu estou dizendo. Então, eu não tenho nenhuma fonte para afirmar isso. Se tem isso, não tem informação, que eu saiba. Informação séria. Agora, que eles interferem. Como? Você vê aquele rapaz que reencarnou, você planeja no mundo espiritual uma reencarnação que vai
com tarefas importantes. Aquilo que a gente vê lá na Gênesis, no capítulo 18, os espíritos têm problemas, vão para o mundo espiritual, chegam lá, se esclarecem, bebem em fonte mais pura, se preparam para reencarnar, para desenvolver tarefas. Algumas tarefas que vão exigir da pessoa esforço de iluminação interior. Então, nesse processo, eles vêm com uma tarefa muito boa. O que os espíritos inferiores fazem? Que esses espíritos fazem? Vamos atrapalhar. Como é que vamos atrapalhar? Vamos buscar as brechas que ele tem, as tendências que ele tem, e vamos reforçar essas tendências. E como é que os espíritos superiores trabalham? Preparam espíritos que estão reencarnados para desenvolver as qualidades espirituais necessárias para que ele cumpra as suas tarefas. Por exemplo, recebe pais que têm por dever encaminhar esses filhos a Deus. Essa interferência. Eles inspiram esses pais. Agora, os pais, às vezes, podem estar envolvidos com os interesses pessoais, também inferiores, e assimilam as orientações desses espíritos inferiores, entendeu? É nesse sentido que eles atrasam, que eles perturbam o processo. Vem a doutrina espírita, que abre para nós o horizonte da vida espiritual. Nós não tínhamos noção disso. Hoje, a gente sabe, em termos de medicina, que existem vírus que a gente não vê a olho nu. Existem micróbios que a gente não tinha conhecimento, não sabia disso. A ciência avançou e mostrou para nós uma coisa da matéria, coisas da matéria, que nos prejudicavam a vida e aprendemos a combatê-la. A doutrina espírita, até a doutrina espírita vir, algumas pessoas tinham uma visão espiritual pela reflexão em cima da vivência de Jesus, que nos dizia várias coisas. Mas com a doutrina espírita, nós abrimos a visão para um mundo imenso espiritual. Mas a nossa visão do mundo espiritual, pelo que eu sei, pelo que eu estudei, vai até onde? A gente tem ideias acima de nosso lar que existe. Mas o que nós temos de informação é de nosso lar para baixo. A gente não tem informação sobre a colônia espiritual onde vive a mãe do André Luiz. Não temos. Sabemos que existe. Só isso. Como funciona? Não sabemos. Sabemos de Alcione, que trabalha não sei aonde, mas nós não temos detalhes de como é essa vida lá. Por quê? Porque não está ao nosso alcance. Se nós tivermos consciência do mundo espiritual, das colônias espirituais luminosas que procuram, que se preparam, que a gente tenha isso, preparo para receber espíritos com dificuldades, dispostos a se melhorarem, para reencarnar, ou então para ir para as zonas superiores. É essa colônia que a gente conhece, são as colônias que a gente conhece. E temos aberto para nós uma parte das colônias espirituais, quer dizer, das regiões espirituais tenebrosas, onde dominam os espíritos voltados para o mal, por rebeldia, por invigilância, por uma série de coisas. Não temos a visão de tudo do mundo espiritual inferior. Temos de uma parte, de uma parcela. Então, a gente não tem... porque essa organização espiritual que a gente observa em colônias do tipo de nosso lar requerem uma organização
e uma vinculação com as esferas superiores. Por exemplo, a reencarnação de uma pessoa tem a ver com autorizações superiores de Deus até nós. Entendeu? Então, eu não vejo como espíritos dessa ordem serem capazes, terem autorização para planejar reencarnações. Agora, como é que eles podem influenciar? Podem influenciar os espíritos que estão ligados a eles, e nos processos em que eles são reencarnados, vamos dizer assim, sem o livre-arbítrio deles, que eles, como lá, aquela zona espiritual da cidade estranha, eles tiveram que reencarnar compulsoriamente, eles reencarnam e vão perturbar, entendeu? É assim que eu vejo isso daqui. Vanderlei, aquele poste das culpas, aquele texto, mostra uma espécie de influência, mas no encarnado, né? Eles preparam espíritos que estão sob o domínio deles no mundo espiritual, mas eles não processam, não diz ali que eles processam a reencarnação, planejam a reencarnação deles. E os espíritos inferiores, eles estão atuando em toda parte, como também os espíritos superiores estão. Agora, eles não interferem no sentido de eles vão fazer a reencarnação, porque a reencarnação, isso aí envolve a vontade de Deus, entendeu? Agora, eles atuam e vão atuar principalmente com o pessoal encarnado, porque eles já têm uma afinidade com eles, né? Tá certo? Tudo bem? Tudo ótimo. Diga aí, Sônia, está pensando? Não, estou assimilando, estou aqui, estou somando uma porção de coisas, tá bom. Eu lembrei muito do que a Celeste falou, talvez seja isso que eu tenha ficado na cabeça, a questão do poste das culpas, que eles preparam lá as pessoas lá, eu achei que eles tinham, assim como eles preparam, ela falou isso, eu me lembrei. Eu achei que eles poderiam fazer o processo reencarnatório desses espíritos que eles preparam lá para atuar. Eu acho que deve ter sido isso que eu fiquei com essa ideia na cabeça. Pode ter sido. Porque o que a gente vê de reencarnação lá em nosso lar, a gente vê que essas coisas todas têm repercussões que vêm do alto, né? É um negócio interessante, né? Às vezes até tem um momento lá que o André Luiz vai num trabalho, não no nosso lar, no outro livro, que eles vão proceder à desencarnação de uma senhora. Você lembra disso? De uma velhinha. E a neta dela pede na prece para que ela fique mais tempo. E eles estavam lá para desencarnar a velhinha. Mas vem uma determinação do alto para que a velhinha prosseguisse mais tempo, porque isso seria importante para o espírito da menina no seu processo de vida. Que era coisa lá do alto. Então, a gente observa nos livros de André Luiz, que ele relata para a gente que todas as atividades elas estão sob, vamos dizer assim, um guarda-chuva do mundo superior. Tudo, a prece que se faz, derrama aquelas bênçãos, tudo acontece assim. No mundo inferior, nos espíritos que estão numa zona difícil pela rebeldia deles, isso também ocorre, com a diferença que eles não querem.
que eles fecham, eles se trancam, eles não se abrem, porque o amor de Deus cobre a humanidade inteira. Mas a pessoa, ela tem o livre-arbítrio de não querer. E é isso que eu vejo ocorrer. Entendeu? Agora, quando eles preparam, no sentido de espiritual, que eles fazem a cabeça desses espíritos, esses espíritos reencarnam compulsoriamente e vêm com as ideias pré-programadas, mas eles precisam reencarnar. Por exemplo, um Hitler, que esteve aqui na Terra conosco, é um espírito que naturalmente vem das trevas e vem acompanhado, né? Agora, dizer que foram os espíritos inferiores que planejaram a reencarnação deles, não. Não vejo dessa forma. Eu vejo que ele reencarna para progredir, né? Mas a humanidade abre espaço para que ele haja daquela forma, entendeu? É assim que eu vejo. Eu não conheço nenhuma obra que estabeleça esse processo, planejamento reencarnatório por parte dessas regiões inferiores. Não conheço. Se tem, eu não conheço. E o próprio espírito também, com seu livre-arbítrio, já vai abrindo brecha desde muito cedo, né? Não, você vê que a maioria que vem para a Terra de nosso lar para ser carta viva do Evangelho, a maioria fracassa. Fracassa por quê? Você vê que tem gente lá que fica preparando lá 70 anos em nosso lar, chega aqui e fracassa. Por quê? Porque traz as brechas interiores e esses espíritos aproveitam essas brechas interiores. Quer dizer, não são esses espíritos que têm o poder de fazer as coisas erradas. Não é verdade. São as pessoas que são inferiores e que valorizam as suas partes inferiores. Não rompem, não lutam. Quer dizer, nós estamos aqui porque não lutamos ao longo desses séculos todos. Então, nós não podemos dizer, não, eu estou aqui porque os espíritos inferiores me obrigam. Não, ninguém obrigou ninguém. Nós nos identificamos com eles. Essa é a questão. Então, eles agem nesse campo. Então, você vê, por exemplo, como é difícil no nosso país, dá um exemplo, você ter uma educação que seja libertadora das pessoas, que atinja a sociedade toda. Não consegue por quê? Porque as pessoas que se aproximam do poder, elas não têm interesse nisso, são influenciadas. Se você tiver uma pessoa, por exemplo, lembrar aqui na época de Dom Pedro II, que era um espírito elevado, segundo informações espirituais. É um espírito bom. E mesmo assim ele teve um erro de declarar guerra ao Paraguai. Ele não era favorável à escravidão. Embora o pessoal queira tirar o valor da princesa Isabel, ela também não era favorável à escravidão. Mas o poder, uma pessoa, mesmo rei, ela não tem todo o poder. O poder depende das pessoas que o apoiam. No passado, a igreja tinha poder sobre os reis, mas não tinha um poder total. Os reis, embora fossem absolutistas, também não tinham o poder total, precisavam da concordância da igreja. Então, existem forças de pressão num país que são exercidas e são envolvidas na base do interesse pessoal, de grupos ou de pessoas. Então, é nesse campo que esses espíritos inferiores atuam e não permitem que a coisa se dê. Você vê, o mundo
tem alimento para todo mundo. O mundo tem uma riqueza impressionante. E, no entanto, existe miséria na África, no Brasil, nos Estados Unidos tem, em qualquer lugar tem miséria. Os países latino-americanos têm miséria no mundo inteiro. Por quê? Naturalmente existe a permissão para que isso ocorra. Alguém também está resgatando dívidas do passado, que esses que exploram vão provar do mesmo licor amargo, né, que eles criaram no mundo. E gradativamente nós vamos rompendo. Então não basta uma pessoa, então, eu quero fazer isso. Vai fazer se puder fazer, se tiver apoio para fazer. Entendeu? E eles atuam nesse campo do interesse pessoal e do egoísmo, individual ou de classes, ou de categorias, do que for. Eu achei bem legal, o que o senhor falou, que as mentes das pessoas vão se libertando pelo conhecimento. E a gente vai vendo aí a importância da doutrina espírita e a importância de se estudar a doutrina espírita. Não quer dizer que ela vai resolver, mas trazendo para você o conhecimento, você vai alargando seus horizontes, e aí eu acho que aí as pessoas vão podendo ser mais livres para escolher, né, para decidir. Eu achei bem importante isso. E um ponto que você falou até daqueles que vão ensinar, né? A importância daqueles que estão na tarefa de passar essa mensagem. Eu consegui compreender quando ele fala, né, lá no Evangelho, que tem a missão dos espíritas, né? E aí mostra lá a importância da divulgação da doutrina espírita, de levar as mensagens, não só pela palavra, mas pela ação também, mas a importância de se divulgar. Porque a gente fica estudando aqui, a gente vê quanta coisa a gente vai conseguindo entender, como vai clareando, vai ampliando a nossa visão, né, e alargando o horizonte das nossas percepções. E você vê que é um estudo pequeno, pouco tempo, um pedacinho só, mas a importância da profundidade do estudo para poder entender e compreender isso aí, né, ampliar. Aí a gente fica vendo a importância do trabalho de evangelização, o trabalho da mocidade, o trabalho do ESG, enfim, o trabalho que traz esse esclarecimento aqui. Porque quando se coloca isso, né, que a mente das pessoas vão se libertar pelo conhecimento, daí a importância de ou levar, né, estimular aqueles que estão à nossa responsabilidade para participar desse conhecimento, e nós que temos a responsabilidade de levar essa doutrina espírita, né, ser fiel ao que ela fala ali, na medida da nossa compreensão mais ampla. Isso que eu fiquei meditando aí, né, na importância desse trabalho da doutrina espírita. E isso mais me faz, assim, não é venerar, que não é uma palavra correta, né, mas eu começo a compreender a importância da fidelidade do Kardec, da ação dele, sabe? Do cumprimento do trabalho dele. Ele estava nas mãos uma responsabilidade muito grande, né? E ele cumpre isso. E você vê que essa doutrina espírita, ela vem trazer para a gente, assim, uma libertação desse mundo inferior, né? Libertação de nós mesmos, na verdade. É bem, bem interessante isso. Eu estava aqui pensando na importância disso. O João Emílio falou uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, hoje as pessoas falam muito de reencarnação. E falam também, usam a palavra karma, né? A lei de causa e efeito. Não sei o que eu fiz na vida passada para merecer essa vida que eu tenho hoje. Não vou fazer isso porque não. Então, é um passo adiante. Conhecer apenas, a gente tem que entender esse sentido do conhecer, é um negócio mais profundo, né? A gente vê a colocação da mensagem inicial que fala do trabalho que os
os crentes mais empolgados, né, mais animados, pensam em trabalhar para conseguir mais adeptos para a sua religião. E ele diz o seguinte, que, vamos dizer, isso aí tem um valor. Sem dúvida que tem um valor você levar o conhecimento. Agora, esse conhecimento pode ser um conhecimento superficial. É importante que esse conhecimento seja refletido em nossas vidas. E aí a gente vê como a coisa muda de figura. Nós sabemos que temos que perdoar o inimigo, nós sabemos que temos que amar a Deus e o próximo, nós sabemos que existem consequências para os nossos atos. Agora, para viver de acordo com esses conhecimentos, isso requer um esforço de verificação diária sobre o que nós estamos fazendo e o que nós cremos que estamos fazendo, naquilo que estamos seguindo. Eu sei isso tudo, mas os meus hábitos, eles estão muitas vezes cristalizados. Então eu tenho que fazer, se eu não fizer um esforço de verificar o meu dia e de compará-lo com os conhecimentos que eu tenho, eu não vou perceber que eu estou agindo como sempre agi. E nós vamos ter surpresas. Naquele momento em que, sob uma determinada prova, eu sucumbo. E isso pode passar despercebido. Mas se nós fizermos essa avaliação diária, nós vamos ver que aquilo ali não foi correto e podemos corrigir. Não dá para mudar aquilo que foi feito, mas dá para tomar mais atenção, ter mais vigilância dali para frente. Eu gosto de citar muito a postura de Pedro e de Judas. Os dois amavam Jesus. Todos os seguidores de Jesus amavam Jesus. Os apóstolos amavam. Mas o interesse de Judas, pelas análises que existem, era o interesse de ordem política. Ele queria mudar as condições políticas do país. E ele quis forçar Jesus, com o poder que ele tinha, para fazer essa mudança. Mas Jesus não tinha essa ilusão de que mudar pessoas, não que não tenha que se mudar, sentindo que tem que mudar, tem que mudar. Mas não era o objetivo de Jesus, isso aí seria de curto prazo, como mostra a história da humanidade. Jesus queria mudar e quer mudar o homem, o ser, a criatura. Porque tudo mais vem em decorrência disso daí. O egoísmo governa a Terra porque as pessoas são egoístas. Então, todas as deficiências que existem na Terra, nos países, nas sociedades todas, decorrem desse egoísmo. Então, para mudar, não adianta mudar instituições, nomes, estatutos, organizações, leis, simplesmente. Só vai mudar quando mudar a mentalidade, o espírito. E eles, apesar de amar Jesus, de crer em Jesus, ele não compreendeu direito as coisas. Pedro amava Jesus e chegou a defendê-lo na hora em que ele foi preso, cortando a orelha do criado lá
do rei. E Jesus disse para ele não fazer, e corrigiu aquilo. Jesus tinha dito a ele que ele estava sendo envolvido pelas entidades inferiores. E Pedro disse que de jeito nenhum. Ele não aceitou a advertência de Jesus, acreditando mais nele do que em Jesus. E Jesus disse a ele: ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E ele achava isso impossível. E isso ocorreu. Pedro negou porque não amava Jesus? Não, ele amava Jesus. Mas ele não se conhecia. Então, às vezes, nós não nos conhecemos. A prova abre para nós, quando nós falhamos, uma oportunidade de conhecimento. Não precisamos cair. Mas se cairmos, façamos como Pedro, aprendamos. O que Judas fez? Ele se arrependeu, sentiu-se culpado e se matou. Se ele não amasse Jesus, no sentido de gostar dele, ele não teria feito isso. Mas ele, no processo de culpa e de arrependimento e culpa, ele procurou se matar, porque não aguentava conviver com aquilo. E continuou convivendo com aquilo depois de morto. Pedro amava Jesus, caiu. O que ele fez? Aproveitou aquele momento, se conheceu a sua fragilidade e se levantou para servir. Perdeu a arrogância que tinha, a autossuficiência, seguiu adiante e realizou o trabalho que tinha que fazer. Então, com relação à divulgação do Espiritismo, ela deve ser feita. Mas se nós que estamos divulgando não estivermos, não na perfeição, que essa não existe na nossa fase, mas se nós não estivermos refletindo permanentemente, essa divulgação não vai ter o alcance que Jesus espera. Porque se a crença que nós temos, os conhecimentos que nós temos, não são utilizados por nós com vigilância para a nossa renovação, como isso vai ocorrer para os outros que nós queremos atrair? Vai mais fraco. Então, nós temos que buscar esse trabalho de reflexão profunda e de vigilância nos aspectos que nós conhecemos em que somos frágeis para vencer. E fazendo isso, nós vamos nos imunizar contra os ataques espirituais. Essa luta é uma luta característica do seguidor do Cristo sincero. O seguidor do Cristo sincero não é apenas, é também, mas não é apenas aquele que o segue perfeitamente em todos os ensinamentos. Seguidor sincero é aquele que está em luta e sofre. Então, Paulo de Tarso, ele falava: o mal, o bem que eu quero, se eu não faço. O mal que eu não quero, ele está em mim. Então, nós temos que fazer um esforço para permanente, persistente, sem angústia, não vou dizer sem pressa, porque é urgente isso para nós, que a nossa vida se esvai, no sentido de descristalizar de mim, da nossa alma, aquelas posturas, aqueles valores, aquelas atitudes que me perderam, que nos perderam nas vidas passadas. Para que e isso foi o que Paulo fez.
uma luta constante. Então, esse conflito, ele é benéfico, é necessário e é libertador. Conhecer verdadeiramente significa que nós assimilamos e nos decidimos a entrar nessa luta íntima conosco mesmo.